Amém. Glória a Deus, amém? Se você tiver com a sua Bíblia, já abra ela no Evangelho de Mateus, no capítulo 27. E vamos ler os 2 primeiros versículos. E enquanto você vai abrindo, enquanto os meninos vão encontrando aí para projetar, Mateus, capítulo 27, versículo 1 e 2. O título dessa mensagem é Ser cristão é ser julgado. Eu vou repetir, ser cristão é ser julgado. E dentro desse texto, nós vamos ler primeiro esse texto, depois vamos ler um outro texto no livro de Gálatas. Mateus capítulo 27, verso 1 e 2 diz: De manhã cedo, todos os chefes dos sacerdotes e líderes religiosos do povo, eu vou ler de novo porque isso aqui é muito importante. De manhã cedo, não era qualquer pessoa. Todos os chefes dos sacerdotes e líderes religiosos do povo tomaram a decisão de condenar Jesus à morte. Quem que condenou Jesus à morte, irmãos? Está bem explícito no texto que os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos do povo decidiram condenar Jesus à morte. É muito claro, é muito objetivo. E, amarrando-o, levando-no, o entregaram a Pilatos, o governador. Se você tiver com a Bíblia aí, já abra para mim também no livro de Gálatas, no capítulo 2, versículo 15. Depois nós retomamos essa leitura de Mateus aqui no capítulo 27. Gálatas 2, verso 15 e 16. Isso aqui é o apóstolo Paulo, que está escrevendo às igrejas que se reuniam numa região chamada Galácia. Então, na Galácia, era tipo, para que você entenda, é tipo Itaberaí, Santa Rita, Caeira, é São Benedito, né, irmão? Falar Oidágua não dá certo. É São Benedito ali, não é? Eu sempre misturo com a outra lá, Eitoraí, né? É como se fosse isso, era uma região. A Galácia era uma região que é conhecida como, hoje na Bíblia, a igreja, a carta do apóstolo Paulo escrito, a igreja da região da Galácia, que é Gálatas. E ele está escrevendo isso, ele está dizendo isso para o povo, não sei, quem é que estava quando nós já fizemos o estudo de Gálatas? Alguém aqui é dessa época? Não, vou ter que fazer de novo. Vamos fazer um estudo de Gálatas, irmãos. Se tem um livro que os religiosos deveriam ler, é o livro de Gálatas, irmãos, porque esse livro aqui é o livro que o apóstolo Paulo combate enfaticamente essa religiosidade que nós vivemos nos dias atuais. Muito visível, né, nos dias atuais, principalmente na nossa cidade. E aí Paulo está escrevendo no capítulo 2 aqui, no versículo 15, e Paulo era judeu, você sabe, Paulo era judeu. E ele está dizendo, nós judeus por natureza, e não pecadores dentre os gentios, que os gentios talvez aqui poderíamos nos enquadrar nesse aspecto de gentios, e Paulo está falando, nós somos judeus por natureza, nós somos dessa linhagem, e não pecadores dentre os gentios, sabendo, olha aqui o que diz o versículo 16, sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. O homem é justificado não por obras da lei. Paulo está sendo objetivo nessa escrita dessa carta. E sim, também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé, e não por obras da lei. Pois, por obras da lei, ninguém será justificado. Eu vou ler esse final. Pois, por obras da lei, ninguém será justificado. Irmãos, bom, eu poderia ir com você apenas nesse texto, e você pode achar que não tem conexão, mas tem muita conexão. Porque Paulo está combatendo algo e que foi a razão de Cristo ter sido crucificado. Cristo foi crucificado, morreu e ressuscitou para nos justificarmos, para tornar você e eu justos pela fé. Amém? Você precisa entender isso, e eu estou dentro desses textos, ao qual foi lido aqui. Então, há uma conexão muito grande aqui. Porque Paulo, nessa carta aqui dos Gálatas, ele está fazendo um contraste entre a lei e a fé. E a doutrina dos judaizantes religiosos,
ou dos religiosos eu posso fazer essa afirmação para você, naquela época já era, e ainda continua. A doutrina dos religiosos você tem que crer em Jesus e cumprir todos os mandamentos. Ou seja, seria uma bela de uma equação, Jesus mais os mandamentos é igual à salvação. Há uma grande confusão nos dias atuais a respeito disso. Você não é salvo por cumprir a lei. Você é salvo pela fé em Cristo Jesus. Porque se você for salvo pelas suas obras, a cruz se torna inútil. Qualquer homem que conseguisse justificar, ser justo, ser perfeito, ele não precisa da lei de Jesus. Qualquer homem que consegue cumprir toda a lei, ele não precisa de Jesus. E você pode pensar assim, pastor, mas não tem que cumprir o mandamento, não? Para ser salvo, não, querido. Você não vai encontrar isso no Novo Testamento. Por quê? Porque não tem ninguém que conseguiu cumprir a lei. Você conhece alguém que conseguiu cumprir os 10 mandamentos? Que é o resumo de toda a lei, que, se eu não me engano, são 213 mandamentos. E os 10 resume todos eles. Você conhece uma pessoa que conseguiu já cumprir todos os 10 mandamentos? Alguém conhece aqui? Sem ser Jesus? Ou seja, então como que o homem é salvo se ele cumpre a lei? Não há como salvar o homem. Jesus veio justamente para isso. Ele veio cumprir a lei que você e eu não conseguimos cumprir. Então, quem tem Cristo Jesus tem a lei cumprida. É por isso que não é pelo que você faz, é pelo que ele fez. E eu queria, irmãos, olha, por favor, irmãos me conhecem aqui, mas tem uma maneira boa de eu ilustrar isso para você, mas não cria uma doutrina, fala que eu criei uma doutrina, não. Mas eu vi um meme de um vídeo, olha onde o pastor aí vai. Eu não sei se tem como fazer algum filtro para fazer isso. Mas era uma senhora que estava deitada e eles fizeram um meme assim, quando vier o arrebatamento. Aí deve ter alguma coisa lá, um filtro, que ela está deitada e de repente ela sai. Ela sai dela e ela levanta e olha para ela deitada, né? Ela comemora, é uma tia, moço, bem assim, acima dos 50. Já não é tia tanto para mim, né? Então, assim, e ela comemora e tal, e o vídeo era como vai ser o arrebatamento. E eu fiquei pensando, irmãos, na minha mente tão frutífera, que seria Colossenses 3:3. Dá para postar aí, Mateus? Põe para mim, Colossenses capítulo 3, versículo 3. Aí eu vou para o texto bíblico, né, irmãos? Mas, pelo amor de Deus, não estou falando nada, nenhuma doutrina espírita aqui, irmãos. Mas para você entender que a Bíblia diz, nesse texto de Colossenses, no capítulo 3, versículo 3, que a nossa vida está oculta em Cristo, ok? Tá, projetando? Pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. E aí eu fiquei pensando, imagina Jesus aqui, irmãos, certo? Jesus crucificado, ok? Agora é o seguinte, é como se eu e você chegássemos até Jesus e entrássemos para dentro de Jesus. Ao invés de sair, agora você entra para dentro dele, ok? É como se você entrasse para dentro de Jesus. Quando o texto foi arrebatado já. Então, Colossenses 3:3 está falando aqui, que a nossa vida está escondida. Presta atenção. Escondida porque você foi crucificado com Cristo. Você está dentro de Cristo. Quando Deus olha, Ele não te vê. Quem Ele vê? Quem, irmão? Então você não é abençoado porque você é bom. Você é abençoado porque Cristo é bom. Amém? Você não é justificado porque você fez uma coisa boa. Você é justificado porque quando você creu, a sua vida ficou escondida em Cristo. Você entrou para dentro de Cristo. Quando você creu pela fé, você entrou dentro de Cristo. E agora, quando os céus não podem reter nada para Jesus. Já não sou eu quem vivo. Amém? Se nós lermos todo o texto, diz que já estou crucificado com Cristo. Agora, pois, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Gálatas capítulo 2, versículo 20 e 21. Sabe, irmãos, nós precisamos crer na palavra de Deus.
Nós precisamos entender que já não sou eu quem vivo, que minha vida está escondida em Cristo. E agora, você pode ter certeza, tendo esse pano de fundo para poder ministrar com você, alguém até pode dizer, mas não tem que melhorar, pastor, não tem que melhorar para a gente poder vir para a igreja, não tem que estar bom demais para batizar, eu não tenho que ser uma pessoa melhor para mim começar. Não tem, irmão, você não tem como melhorar. Não tem como melhorar, irmãos. Porque o texto que eu li aqui, Gálatas 2:20, que eu falei com você aqui, é que você morreu. E já estou crucificado, irmão. Você morreu. Por que morreu? Porque não tem conserto. Tudo que melhora é porque ainda tem como recuperar. Mas nós não tínhamos como ser recuperados. Por isso que o batismo é morte e ressurreição. Por quê? Porque não há o que recuperar, irmão. Tem que nascer de novo. Então não é ir para a igreja. Quem está esperando ficar bom para ir para a igreja, irmãos, ele não conhece isso que eu estou te falando. É porque às vezes ele está debaixo de culpa, de condenação, porque ainda bebe um de vez em quando, ainda fuma um cigarro, ainda vai numa festinha, e ele acha o quê? Cara, eu ainda não dou conta de igreja, não tem aquele negócio, o pastor fica falando, blá, blá, blá. E aí ele fica imaginando isso, porque ele não entende. Você tem que entender que um dia você estava lá, eu acho. Eu estava, e eu pensava desse jeito, e acredito que muito. Quem aqui já pensou isso? Amém, aleluia, não sou eu não. Então entenda isso, nós precisamos entender a mente das pessoas. Nós não temos que melhorar nada, porque não tem conserto. É por isso, com muito amor e carinho, que com Cristo nós morremos. Deus te matou junto com Cristo. Não tinha jeito não, irmão. Vem do jeito que está, que é Ele que vai transformar a sua vida. Não é um crer da boca para fora, é um crer ao ponto de se unir com Ele. Não é um crer que você mudou de religião, irmão. Agora você é católico, você é crente, você era crente, agora é católico. Não é isso, não, irmão. Tem isso na Bíblia, não, irmão. Isso é coisa que o povo inventou. Não, agora eu mudei de religião. Irmão, você pode... Eu quero falar uma coisa para os irmãos, que um dia eu fiz uma live, eu preguei uma mensagem aqui, falando o seguinte, tem muita gente que converteu, mas não nasceu de novo. A Bíblia não fala de conversão, irmão. Isso é um termo usado de crente. Mas converter, irmão, qualquer um pode converter. Mas nascer de novo é uma experiência sobrenatural. Porque converter é convergir, é mudar de direção, irmão. Qualquer cara podia roubar, matar e agora é uma boa pessoa. O cara podia viver nas drogas, bebendo e agora é uma boa pessoa. Mas não basta isso, irmão. Tem que nascer de novo. Então não é conversão, é novo nascimento. É uma experiência sobrenatural, ao qual você é colocado dentro de Cristo. E agora você não vive para defender uma bandeira denominacional, ou pastoral, sacerdotal. Você vive para expressar Ele. Não é viver uma vida debaixo de regras e doutrinas para achar que Deus vai bater palma quando você cumpriu a regra. É porque você nasceu de novo e a sua natureza é santa. Não é porque alguém falou que não pode, é porque eu não quero. Irmãos, precisamos entender algumas coisas. Por isso que não é só falar da boca para fora, eu me torno um com Ele. E agora tudo que diz respeito a Ele, diz respeito a mim também. Por isso que Deus olha e Ele se alegra com você, porque você está em Cristo. Não pensa você que se você orar o dia inteiro e ficar jejuando o dia inteiro e lendo Bíblia o dia inteiro, Deus vai falar assim, rapaz, agora eu pirei para esse menino. Deus não vai falar isso, sinto muito te decepcionar. Isso é coisa injetada de religiosidade. Deus não se alegra por algo que você faz. Deus se alegra com você, porque Ele vê Cristo em você. Pastor, então precisa fazer isso? Aí é que está o negócio, irmãos. A sua vida está oculta em Cristo. Quando você vive... Só os homens aqui, amém? Só os homens aqui, levanta a mão. Quem é homem aqui de verdade, levanta a mão. Viu? É fácil fazer os irmãos levantar a mão. Quem é homem de verdade, levanta a mão. É nóis. Quem manda lá é eu. É difícil você vestir roupa de homem? Você veste porque você é obrigado? Isso é vida cristã, irmão. Porque você tem uma natureza, você vive segundo essa natureza. Amém, irmãos? Quem está me entendendo aqui? Parece que eu estou chovendo molhado, mas eu
eu estou trazendo uma introdução para aquilo que eu quero compartilhar com você. Sabe, nessa hora você é livre de tudo. Quando você entende que sua vida está oculta, você é livre da escravidão. Você não é mais escravo do pecado. Você pode até pecar, mas você não é escravo, você não aguenta mais isso. Sabe, é livre de tudo mesmo. E eu resumiria que a maior libertação que o homem precisa é ser liberto de si mesmo. É ser liberto de ser governado por uma vida baseada nos seus desejos. No achismo, não achar que é certo, não achar que é errado, acho que não tem problema não. Para, irmão! Siga a natureza do Espírito, siga a direção de Deus, é só isso, irmão. O que eu tenho que fazer, pastor? Porque eu sou um cristão agora, minha vida pertence a Cristo. Qual é a regra? Só um, irmão. Viva para a glória de Deus. Pronto. Tudo que você for fazer, isso glorifica a Deus. Simples, irmão. Essa é a sua vida, essa é a minha vida. É a natureza que nós herdamos de Deus. Sabe? Nós somos livres, irmãos. Livres de tudo mesmo. Você foi livre quando a sua vida foi colocada em Cristo, quando você nasceu de novo, você foi livre. Livre da dependência do álcool, da droga, da pornografia, da mentira. E se você está achando isso muito forte, mas nós somos livres do temperamento difícil. Essa é a verdade do Evangelho. Infelizmente, que muitas pessoas têm acrescentado no Evangelho. Sabe, amados, à meia-noite de uma sexta, a jornada final de Jesus começa. A humanidade de Jesus, diante de um monte, orando, clama por um livramento. E ele diz, passe de mim esse cálice. Só que a divindade de Jesus, diferente da humanidade de Jesus, a divindade de Jesus tem olhos fixos na escuridão que ele estava por enfrentar nos próximos dias e horas. Não eram os momentos finais de apenas um homem. Eram as horas finais de uma dívida que toda a humanidade tinha com seu Criador. O que Jesus fez, irmãos, nenhum homem, nem anjo, ou qualquer outra criatura poderia fazer. Ele foi nascido de mulher. E agora está disposto a entregar a sua vida em substituição à sua própria vida pelos outros. E quem são esses outros? São homens e mulheres imerecedores. São inimigos de Deus. Presta atenção. Olha o tipo de gente que Jesus está se entregando. Ele está dando a sua vida para redimir pessoas que são inimigas de Deus, prostitutas, adúlteros, ladrões. E se você acha esses termos um pouco exagerado, poderíamos diminuir e começarmos a falar sobre os egoístas, os caluniadores e mentirosos, ou aqueles bonzinhos disfarçados. Esse eu me enquadrava muito bem. Eu era um bonzinho disfarçado. Uma vida cheia de ego, cheio de justiça própria, achando que eu era melhor do que os outros. Porque eu não bebia, porque eu não fumava, porque eu nunca usei droga, porque eu nunca gostei de palavrão, porque eu trabalho desde criança, porque eu vou todo ano para a Trindade a pé, eu vou todo dia para um prédio de uma igreja para falar com Deus, e eu acreditava que eu era uma pessoa top. Sabe por quê? Porque perto de mim só tinha pior do que eu. E no meio da minha geração, eu era um dos poucos que se mantia nessa posição. Então eu achava com que minhas obras, com que aquilo que eu fazia, Deus ficava pirado no céu. Eu lembro que eu imaginava assim, Deus deve estar feliz demais comigo, porque eu pago penitência sem dever. Olha a mente do miserável, cheio de egoísta. Eu vou para a Trindade sem dever voto. Entendeu? Eu vou para a Trindade porque eu quero, e não porque eu fiz promessa. E que tanto de gente indo porque está devendo.
Eu não, eu vou para acumular lá em cima, moço, para ganhar crédito. Põe crédito no meu cartão. Ali na saída do papelagem eu colocava o cartão, enche aí. Chegava em Trindade, ele ficava devendo. O El devia mais, porque ele bebia muito. Quando estiver pregando, aí você fala de mim, você desconta. Era um pinguço de primeira. E aí, então era uma hipocrisia tamanho, mas era um menino bonzinho, irmão. Tá aqui, os meninos que é família, minha mãe, criou esses meninos num sofrimento, coitada. Desde pequenininho esses meninos sofrem, passa dificuldade, é uma luta. E tá aí hoje, trabalhador, honesto, cheio de ego, irmão. A gente tem dificuldade média de reconhecer, irmão. Cheio de ego. Eu acho que eu era cheio, muito era de ego. Porque, nossa, os meninos da comadre Geralda é uma gracinha. O Elvis, então, nem bebe. Só você sabia, né? E eu achava, nada, que isso? Nada, a gente erra também. Misericórdia, irmãos, esses são piores. É sério. Quem acha que é bom está no fim da fila, irmão. A Bíblia diz que quem muito é perdoado, muito ama. Se você não enxergar o tamanho do perdão de Deus para sua vida, você não vai conseguir amá-lo muito. Eu tenho clareza de onde ele me tirou. Eu não sei onde eu falava. Não sei se foi aqui com os meninos, com os jovens, mas ele me tirou de cima de um trio elétrico. Ele me tirou de meio de um carnaval. Ele me tirou de meio de festas LGBT. Várias festas que eu fui em Goiânia eram festas LGBT. É mais fácil falar hoje assim. É bom falar esse negócio, né? Soa melhor. Que massa, nem de lembrar disso. Então eu saí do meio das festas LGBT. Deus me tirou de lá, irmãos. Talvez alguém um dia passou em frente a algumas boates e festas que eu ia e levantou a mão falando, Senhor, alcança essas pessoas. Que um dia essas pessoas possam conhecer o Senhor. E eu estava lá dentro, irmãos. E hoje eu estou aqui para a glória do Senhor. Você está aqui, irmão. Ele me alcançou, Ele me amou. E agora eu não vou para lá, não é porque eu não posso, não, irmão. É porque eu nasci de novo. Porque eu tenho uma natureza que é santa. E se você falar que é para evangelizar lá, eis-me aqui, Senhor. Ah, mas o povo! Conversa com a minha mão, que eu estou conversando é com Ele. Pelo amor de Deus, irmãos. Agora eu entro na minha mensagem, que é só 3 pontos para encerrar. Essa ideia, ou esse medo do julgamento das pessoas, faz com que os cristãos se escondam e disfarcem, ou camuflam, ou embelezam a sua fé, e não assumem a sua identidade, a sua convicção. E há pelo menos 3 tipos de julgamento, baseado nesse texto de Mateus 27, nós podemos ver aqui pelo menos 2, e um pouco mais à frente vemos o terceiro, que nós, que assumimos a nossa identidade cristã, vai ser impossível não ser julgado da mesma forma que Jesus foi. Primeiro julgamento é o julgamento dos religiosos. Quem pagou as 30 moedas de pratas para Judas não foi o governo romano, o Império Romano, não foi Herodes, não foi Pilatos. Quem pagou as 30 moedas de prata, dinheiro, hoje eu não vou falar dinheiro, mas quem pagou as 30 moedas de prata para Judas foram os religiosos. Não esqueça um dia que eu estava numa célula, uma pessoa falou assim, pastor, se Jesus voltasse hoje, o senhor acha que Jesus morreria do mesmo jeito? As pessoas fariam daquele jeito, crucificariam ele, sem roupa, desfigurado, sem forma, tanto que ele apanhou? Eu falo, eu acho que os pecadores não, mas os crentes fariam isso. Os crentes religiosos. Porque é inconcebível. Quando nós fizemos o evento dentro da feira coberta lá, o carnaval, quando nós fomos para o carnaval, irmãos, o que eu estou te falando aqui, nós experimentamos de maneira prática. Porque lá dentro da festa de carnaval, eu estava com a pranchetinha junto com alguns irmãos e perguntando para o povo o que eles achavam de crente estar naquele lugar.
A maioria responderam, aqui não é lugar. Aqui não é lugar. E onde nós estava? Nós estava lá. Eu falei, pois é, eu sou pastor. Está desviado. Eu falei, estou mesmo, por isso que eu estou aqui. Estou desviado desse modelo que está na sua cabeça. Porque se Jesus estivesse aqui, não estava no acampamento de conferência, ele estava no meio de pecadores. Os crentes vão matar ele, por quê? Porque ele é santo. Como que Jesus vai andar no meio de pecadores? Você não entendeu? É que ele ama eles. Eu vim para os doentes. Eu vim para os necessitados. O problema é que a igreja, com medo de perder o irmão, de desviar, fala, vamos para a conferência lá na chácara, 100 quilômetros. E você vai encher do reteté lá, porque aí você para com esse desejo da carne, para de querer ir para a prostituição. Você não entendeu, meu filho? Eu creio que você nasceu de novo. Cheguei lá, irmão, já cheguei e falei assim, irmão, a Kate não está aqui, mas deve estar assistindo. Irmão, vamos fazer um passeio, irmão, pô, tá tudo parado aqui, ué. Os irmãos estavam igual barato, irmãos. Cheguei lá, os irmãos estavam ali. Ai, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Capeta, sai da minha mente. Eu imagino. Irmão, vamos fazer um passinho para amanhã todo mundo. Nós levamos umas caixas d'água para dar de graça para o povo lá dentro da festa. Sabe por quê, irmãos? Irmão, nós nascemos de novo, irmãos. Eu vivo para a glória de Deus. Irmãos, diante de Deus, irmãos. Quem estava lá? Quem é os pecadores que estavam no carnaval? Olha aí para vocês verem, os bandos de desviados. Irmãos, olha o que acontece, irmãos, nessa cidade que tem crente atropelando um ao outro, irmão. Tem crente aqui para dar com rodo, irmão. Vai essa hora nos prédios da igreja para você ver, tá tropeçando. E revelação, fugioca, CPF, DNA, tudo revela. Presta atenção, irmão. Presta atenção. O que é novo nascimento, irmãos? Olha que loucura, irmãos. Olha que loucura, irmão. A Câmara dos Vereadores chama a Hebron lá para dar um documento lá, né, pastor Josinho? Lá todo mundo falando. Olha, nós nunca vimos isso na nossa cidade. Irmão, tá difícil ser normal hoje. Você pega o código comigo, irmão. Você junta as igrejas daqui de Itaberaí e vai tudo para esse carnaval. Mas estragava isso. Mas nós estragava com amor, irmãos. Do jeito que nós foi, dando água, orando. As experiências que eu... Pedro, você tinha que estar lá com nós, meu filho. Dou amor carinho, viu? Não ia... Tá? Vai, aleluia! Irmãos, ora aí para nós ter carnaval na cidade ano que vem, amém? Olha os medos dos irmãos aí, ó. Amém, irmãos? Amém, ó. Tanta gente chorou que o Pedro tivesse lá para tirar as fotos do povo chorando lá dentro do feirão lá, irmãos. Da feira, dançando lá e nós orando com o povo lá, irmãos. Vazia. O problema é que a igreja está vazia, irmãos. Só cheia de gente. Mas vazia da presença. Vazia da convicção de nascer de novo. Os religiosos, irmãos, crucificariam Jesus novamente. Que não sejamos religiosos. Que sejamos o povo que ama. Porque é isso que somos. Não é porque nós somos obrigados, irmãos. Quem obriga você a fazer alguma coisa? Falei semana passada, a nossa maior bênção é a nossa maior maldição. Ninguém que fica te obrigando, não. A única coisa que eu estou fazendo aqui é anunciando as boas notícias. E para você eu estou falando a respeito de quem você é. Não é que Deus vai fazer alguma coisa para você, irmão. Você não vai ouvir essa mensagem aqui na Hebron. Olha que difícil que é. Oh, irmão, Deus vai te dar a vitória. Não vai, irmão, Deus já te deu. Ah, Deus vai te abençoar. Não, já te abençoou, irmão. Não tem bênção maior do que Jesus. E se Deus deu Jesus, irmãos, de graça, o que falta? Falta a igreja entender quem ela é para acessar o que Jesus já fez. Por isso que você precisa entender o que ele fez por você. Ele te deu uma nova vida. Você nasceu de novo. A religiosidade tenta ajudar Deus para os irmãos não pecar, para os irmãos não deixar dinheiro faltar. Então ele tenta sempre jogar uma coisa para você fazer, para ver se Deus é convencido e te abençoa. A ideia é boa, irmãos, mas anula a cruz.
Porque se você acha que Deus tem que abençoar porque você é bom, você não precisa de Jesus. Só sua bondade convence Deus. Só sua campanha convence Deus. Não é a sua campanha que convence Deus. O que convence Deus é o sangue que Jesus já derramou, irmão. Ah, pastor, mas se fizer campanha de 7 semanas, faz, irmãos. Faz 7 semanas, 1 ano, ora. Busca Deus, não tem nada de errado com a campanha. Tem de errado o que você quer com ela. Você quer crescer? Você quer aprender mais sobre você, sobre a obra do Calvário? Vai fundo, irmão. Não distorça a minha mensagem. Pode fazer campanha. Nós mesmo que jejua. Direto, nós fazemos campanha de jejum. Mas nenhum é para tentar fazer Deus ficar com dó. Porque a gente cumpriu e Ele vai dar a bênção. Não, irmão, aqui não tem isso não. Nós somos abençoados por causa de Jesus. Nós oramos, jejuamos, porque essa é a nossa vida. Amém? À meia-noite de sexta, a prensa do azeite tira dele o sangue da solidão. 1h da manhã, o julgamento religioso começou com Anás. Às 2h, o julgamento sacerdotal começou quando ele é levado à casa de Caifás, que era até então o sumo sacerdote. Foi passando na mão dos religiosos. Até que, segundo julgamento que você vai sofrer, você vai sofrer perseguição dos religiosos. Vamos falar que você é louco, meu amigo. Vamos falar que você está fazendo nessa igreja que esse pastor que não entende nada. Vai falar, não tem nem nome. Não. Ajuda eu, irmão. Vai pôr o nome ali fora, pelo menos para ficar mais parecendo. Não, vamos pôr o nome, não. Vamos pôr, irmão, bem bonitão, assim, né? Onde a igreja se reúne. A Hebron é uma igreja local aqui em Itaberaí, de um povo que se reúne para adorar Jesus. Pelo menos você vai entender o que é, irmão. Se você não quiser, se você ainda achar que igreja é prédio, fica à vontade, mas não é não, viu? Os religiosos vão perseguir, irmãos. Fique em paz. Quando nós saímos no trio elétrico aqui, eu recebi um áudio, acho que foi do Wilson, que o povo falou que eu tava endemoniado, eu tava com demônio. Porque eu tava com um caixão dentro do caminhão. Ou é doideira, né, irmão? Legiões ainda. Tava de um cambada de gente atrás buzinando ainda com moto, carro, seus desviados. E aí eu fico pensando, irmãos, Jesus, pelos religiosos, os religiosos disseram que Jesus expulsava demônios por Beelzebul, que é o maior dos demônios. Ou seja, falava que Jesus estava incorporado de Satanás, irmão. E aí, irmãos, eu não sou digno de ser perseguido pelo mesmo termo que Jesus foi. Mas é isso que os religiosos vão fazer. Você está preparado para ouvir tanta coisa? Essa semana eu escutei que eu sou arrogante. Você é um arrogante. E eu rindo do outro lado do telefone. Consciente, mas tremendo, irmãos. É bom, moço, esse trem pra gente conhecer a carne. Descobrir que eu sou um boizão mesmo, viu? Tem um cupim grande. E eu tremi e falava, meu Deus, você é um arrogante. Quem sabe tá até vendo agora. Olha, eu quero dizer que eu amo muito sua vida, miserável. Porque eu respondi que se você é um miserável. Difícil, né, irmão? Eu só falei porque ninguém tem coragem de falar o que eu falei. É uma pessoa muito importante na cidade. Você é pobre, mas eu tenho vida. Você não tem nem amigo. Você é vazio. Eu trocaria todo o salário meu para ficar do seu lado, para ver você viver uma vida transformada, para você descobrir o que é vida. Sabe, irmãos? Você entende? Tem algo mais forte, irmãos, dentro de nós. E que se nós não permitirmos, não vai se revelar, não vai se manifestar. Os políticos da época, que são segundo grupo de pessoas que julgaram Jesus, fica tranquilo, pessoas importantes vão te perseguir. Pode ser patrão, pode ser, sei lá, empresário, pode ser político mesmo. Você está disposto? Ou quer levantar uma bandeira? Somos de direita, os esquerdistas vão para o inferno. Irmão, se você pregar um negócio desse, se eu pregar um negócio desse, você acha que algum petista entra aqui?
Não. Ou talvez os irmãos aqui, não sei, o partido que os irmãos, talvez tenha algum dos nossos irmãos aqui que está desviado no PT, tô brincando. Não, irmãos, eu não sou a favor de partidos que são pró-aborto, mas eu amo todas as pessoas, eu amo qualquer pessoa que ela pode... Irmãos, eu tô te falando, faço questão de mandar convite todo domingo para casais homossexuais para vir para o culto. Eu faço isso, irmãos, porque para mim a vida da pessoa vale mais que qualquer coisa. Qualquer escolha que ela faça não vale mais do que ela. Qualquer escolha, olha da onde eu vim, eu te falei daqui, da onde eu saí, irmãos. Alguém talvez estava orando por mim dentro dessas festas. E eu não sou melhor do que ninguém nessa terra. Esteja preparado, irmãos, para não negociar a sua fé. Ontem eu cumprimentava um casal assim, abraçando, convidando para estar conosco no culto, para estar conosco no nosso evento. Por quê, irmãos? Porque o poder de Deus que eu conheço, que alcançou a minha vida, é capaz de alcançar qualquer ser humano e mudar a história dele. Porque eu não mudei de religião. Eu encontrei Jesus e a minha vida foi transformada. Ah, mas você vai mexer com igreja? Parente nosso já falou, dá dinheiro não. Ah, vamos fechar então, irmão. Agora que você vem falar isso para mim, 10 anos depois que eu estou indo ver aí, lasquei minha vida. Não, irmão, se fosse pagar dinheiro, outras coisas que eu faço, eu ganharia muito mais dinheiro, com certeza. Não é por dinheiro, irmãos. É porque eu não tenho escolha, eu nasci para isso, irmãos. Não é porque eu quero. É porque eu não sei fazer outra coisa. Tem algo dentro de mim. Existe uma natureza que eu recebi de graça, que não me deixa mais. Eu tenho um fogo que arde em meu peito, como diz a música do Alessandro Vilas Boas. Está queimando, irmãos. Então não adianta. Meu sonho era viver por tempo integral para a obra. E assim, eu nem sei por que isso. Por que eu tenho prazer em ler? Quando eu fiz literatura na escola, eu ler livro, sangue. Não falava sangue de cordeiro, não. O que eu falava? Nem lembro. Falava cruz, credo, Ave Maria. Nem olha o tamanho desse livro, Nossa Senhora. Olha o tamanho desse livro. Vou ler, não, eu só leio aqui o finalzinho, ver o que diz, me responder a prova. E hoje, irmão, se deixar, eu fico o dia inteiro. Eu quero só ler. Tem que ser Deus, irmão, fazer um negócio desse. Tem que ser Deus, irmão. Esteja preparado, mas não negocie a sua fé. Não faça por causa dos outros. Faça por causa que é você, irmão. Não pense que você vai ganhar tapinha nas costas, não. Alguns vão dar o tapinha nas costas. Outros vão te chamar de arrogante. Você acha que você é melhor que todo mundo? Quando eu falei para essa pessoa, você é um miserável, falou assim, o que você está me chamando de miserável? Eu falei, você me chamou de arrogante? Mas você é arrogante mesmo. Eu falei, você é miserável mesmo. Hein? Agora é o seguinte, eu escolho acreditar na sua palavra. E você escolhe acreditar na minha. Porque você sabe quem você é. Eu sei quem eu sou. Você acha que a palavra de alguém é maior do que a palavra de Deus, irmão? Não é não, irmãos. Não é não. Eu sei quem eu sou. A minha vida está oculta em Cristo Jesus. Já não sou eu quem vivo. Pastor, mas Jesus não faria isso. Jesus meteu foi a bicuda, meu filho. Ele meteu a bicuda na mesa. Quando ele chegou no templo, ele viu que lá saiu uma galinha, pombinho, carneiro. Ele saiu metendo a bicuda. Você consegue ter essa visão de Jesus? De verdade. É aquela visão assim, ó. Ele crucificado, esquisito, está na sua cabeça às vezes. Ou ele, manso, brincando, né? Agora, pensa comigo, Jesus sendo um Thor. Para com isso! Você vai sair, demônio, em nome de Jesus, sai, demônio. Pois ele entrou no templo, irmãos. E a Bíblia diz que ele pegava o chicote, irmãos. Para com isso! Jesus fez isso, irmãos. Ele é amor. Amor na sua mente é purpurina, florzinha. Irmão, esse amor é nosso aí, irmão. Não inventou esse negócio, é o Eros, o ágape não.
O ágape é decisão. Por amor, meus filhos, por amor, eu escolho te desagradar. Você não sabe. Falei agora, chegando aqui no prédio, falei com o Felipe, você acha que quando eu vou restringir você, é porque eu sou um pai assim, eu quero que você sofra, meu filho. Desse jeito eu falei para ele, eu sou esse pai? Você acha que eu sou esse pai, filho? Você não viu, mas eu já vi. Eu tenho que cuidar de você. Eu vou te restringir por mais que você sofra. Porque eu te amo. Entende isso, irmãos? Às 5 horas da manhã, o Sinédrio entra em conselho contra Jesus. Entre 5:30 e 6 horas, Jesus é levado diante de Pilatos e o julgamento penal começa. Às 6:30 da manhã, Jesus então é levado a Herodes por ordem de Pilatos. Quando Jesus é levado a Herodes por ordem de Pilatos, quando soube que Jesus era da Galileia, não é da minha instituição, não é da minha jurisdição. Olha, pode levar Jesus de novo para Herodes. Herodes, então, desprezando Jesus, troca as vestes de Jesus por um vestido de púrpura. E às 7 horas da manhã, Herodes envia Jesus novamente a Pilatos. Pilatos, então, faz o quê? Ele convoca os principais da sinagoga, que são os religiosos, e diz para os religiosos, e afirma para os religiosos, não encontrei nenhum mal em Jesus. E ele afirma que Jesus, diante dos religiosos, ele diz que Jesus é inocente. E a partir daí, Jesus sendo julgado pelos religiosos, sendo julgado pelos políticos da época, e agora, por último, Jesus recebe o julgamento popular das pessoas. 7:30 da manhã, um julgamento popular começa. E até hoje esse julgamento ainda está acontecendo. É Jesus ou Barrabás? Presta atenção, querido. Quando você lê no texto e vê Jesus e Barrabás, você vê apenas um homem. Mas Barrabás tipifica um tipo de pessoa. A quem nós muitas vezes procuramos? Nós muitas vezes escolhemos aquilo que é recompensador, aquilo que traz algum benefício. Barrabás era esse homem, um homem conhecido popularmente entre as pessoas, porque senão eles não tinham escolhido Barrabás. As pessoas gostavam de Barrabás, porque ele era agradável, ajudava os mais pobres, ajudava os necessitados. Alguns dizem que uma tipologia de Robin Hood, roubava do rico para dar para os pobres. Ainda hoje, muitas pessoas escolhem os benefícios que agradam o seu ventre, ao invés de Jesus. Ainda hoje o bravo disso é que dentro das instituições religiosas, Barrabás tem mais força do que Jesus. O povo gritava, Barrabás. Pilatos lava suas mãos e solta Barrabás. Presta atenção comigo. Vamos falar um pouco aqui? Pensa comigo. Barrabás era o culpado ou inocente? Barrabás era culpado ou inocente, irmão? Hã? O que ele fez para merecer ser livre? Hã? A dívida que ele tinha que pagar, outro pagou no lugar dele. Eu e você também somos Barrabás. Ele pagou a dívida no nosso lugar, mesmo sem nós merecermos. E nós tínhamos culpa. E nós pecamos. E nós erramos. E saímos livres, impunes, porque ele morreu no nosso lugar. Ele recebeu o salário do pecado que eu e você cometemos. Ele recebeu a morte que eu e você merecíamos. Agora, a morte não pode mais te deter, porque ele venceu a morte. E você e eu estaremos com ele eternamente. Entende, irmãos?
Por que não vou negociar minha fé? Porque eu não tenho vida sem ela. Porque Ele é a minha vida. Porque já não sou eu quem vivo. Às 9 da manhã, Jesus é levado ao Gólgota, mais conhecido como Monte da Caveira. Tentaram dar a ele o vinagre com mirra. Era uma espécie de anestésico da época. Mas Jesus recusou a beber. Ele queria passar por toda aquela dor. Prego nas mãos e pés, a cruz foi colocada de pé. E uma das frases que ele diz: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que faz. Jesus não reclamou da dor. Jesus não reclamou da coroa de espinho, nem dos cravos, dos pregos cravados nas mãos. Mas algo ele reclama. Tinha uma coisa que o incomodava. Sabe o que era? O desejo de Deus perdoar aquele povo. Por isso ele clama: Pai, perdoa eles. Isso está doendo dentro de mim. Perdoa eles porque eles não sabem o que estão fazendo. E meio-dia, a Bíblia diz que as trevas cobriram a terra, uma escuridão física permaneceu até as 3 horas da tarde. E foi quando então Jesus clamou em alta voz: Eli, Eli, lama sabachthani. Pai, por que me abandonastes? Porque nessa hora ele estava tomando toda a culpa, todo o pecado da humanidade. Ele assumiu a posição de devedor. Ele assumiu a posição de pecador, mesmo nunca tendo pecado, porque ele pegou os meus e os seus pecados. Esse é o Evangelho a respeito da morte de Jesus, que não é pregado, que só é falado dos benefícios, só é tratado em recompensa, só é tratado no meio da religiosidade para que as pessoas fiquem dentro de uma bolha, seguindo regrinhas e regrinhas, aí não entendam o poder do sacrifício de Jesus. Ele percebe que todas as coisas estão consumadas e ele clama em alta voz: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Tetelestai, está consumado. Ele curvou a cabeça. E a morte, como não podia detê-lo, a Bíblia diz que ele curvou a cabeça e entregou o seu espírito. O véu do templo religioso rasga de maneira sobrenatural, que é de alto a baixo. A Bíblia diz que a terra treme. A Bíblia diz que as pedras se fendem. Num dos livros de Evangelho, não lembro se é o de Marcos, diz que muitos mortos naquele momento saíram dos sepulcros e ressuscitaram. E a Bíblia diz que havia um centurião naquele lugar e que ele diz verdadeiramente: este era o Filho de Deus. Soldados ferem Jesus do lado. A Bíblia diz que sai sangue e água. Era como se fosse o atestado de óbito. E um homem chamado José de Arimateia perde o corpo de Jesus e coloca o corpo dele num sepulcro nunca antes usado. E a partir daí, irmãos, a história da humanidade foi mudada. A minha história foi mudada por causa desse sacrifício. A boa notícia, irmão, é que ele ressuscitou. Além de perdão de todos os pecados, ele nos dá uma nova vida, que é uma vida de ressurreição. Esse é o poder do Evangelho, irmãos. Se você quer viver o Evangelho, esteja preparado para ser julgado. Mas não negocie a sua fé. Amém? Vamos ficar em pé para parecer que está acabando? Vamos tocar uma música? Vamos dedilhar? Eu estou aqui nessa noite
verdadeiramente como mensageiro do Evangelho, talvez para destruir alguns dogmas que ainda possam existir na sua mente. Um mensageiro do Evangelho, que o apóstolo Paulo escreve no Romanos capítulo 1, que o Evangelho é o poder de Deus para a transformação do homem. O Evangelho não precisa de ajuda de doutrinas humanas. O Evangelho só precisa ser pregado como ele é. A palavra Evangelho é boas notícias. Então não é más notícias. Quem ouve o Evangelho não sai triste. Ele sai feliz porque ele ouve uma boa notícia. Você recebeu uma nova vida. Não engavete ela. Você recebeu uma nova natureza. Essa natureza é santa. Escolha viver para a glória de Deus.